O Datafolha publicou uma pesquisa no sábado, né? E precisamos pensar a respeito. Flávio e Lula estão tecnicamente empatados, com uma diferença de 3 pontos. O Lula com 46, o Flávio com 43. A diferença é que em relação a dezembro, o Lula caiu de 51 para 46 e o Flávio foi de 36 para 43. Uma diferença de 15 pontos virou uma diferença de 3 pontos. 2.004 pessoas ouvidas entre 3 e 5 de março, margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Presta atenção aqui numa coisa. Foi por causa do carnaval, foi por causa daquilo. Vocês vão ver que nem tanto. Foi por causa de uma coisinha que alguém aqui nesse programa já disse. Clima de caça corrupto, pega a corrupção e tal, é contra o status quo, é contra quem está no poder. Não importa se quem está no poder esteja fazendo a coisa certa ou a coisa errada. A investigação do INSS começou com reportagens da imprensa, mas a CGU e a PF estão investigando para valer. O negócio do Banco Master, que já vinha lá do governo passado e tal, a investigação está aí. Galípolo e Haddad, que foram muito duros nesse negócio. Mas quando tem esse clima, tá todo assim e tal. Supremo tragado para o centro das questões, justamente o Supremo, que foi quem impediu o golpe de Estado e puniu os golpistas. Tudo isso constitui uma narrativa favorável à extrema-direita. Mas eu até acho que o Lula, quer saber, caiu, importante, mas acho até que caiu pouco, e a ascensão do Flávio decorre do fato de que, bom, ele é um Bolsonaro. Como sempre se disse aqui, a primeira pesquisa, Arthur, você estava aí, você lembra? Eu disse, não, o Flávio começou a tirar sarro, o Flávio está só com 36, eu disse, não, é um número muito bom. Vai subir. E subiu. Porque o clima contra a corrupção vai contra quem está no poder sempre. Mas teve um mensalão e o Lula conseguiu se reeleger. Bom, a economia era outra, as redes eram outra, o Congresso era outro. O Petrolão já, na sequência dele com Lava Jato, a Dilma foi deposta. E o resultado da eleição foi bem outro. Foi ali, bem apertado. A partir de 2013, deu em Bolsonaro. O que vai ser agora, não sei. Precisa ver se vai fazer a campanha. Mas outra coisa importante dessa eleição é que se provou a besteira da tal da polarização. Porque se tivesse a polarização, como dizem, o Arthur, e o Lula impõe a vontade dele, o Bolsonaro impõe a vontade dele, e o eleitor é refém, é obrigado a votar em quem não quer. Vocês cansaram de ouvir isso, não cansaram? Uhum. Cansaram. Vota no não. Tá bom, poderia votar no sim. Tem uma simulação de primeiro turno. Há várias simulações de primeiro turno, mas eu vou pegar aquela mais provável. Que é com Ratinho Júnior, candidato do PSD. Quais são os números de primeiro turno? Vamos lá. Vamos lá. Lula, 38%, Flávio Bolsonaro, 32%, Ratinho Júnior, 7%, Romeu Zema, 4%, Renan Santos, 3%, Aldo Rebelo, 2%, em branco nulo ou nenhum, 11% e não sabem, 3%. Por que poderia ter sido o Ratinho? Por que o Ratinho... Se o eleitor não quer, o Ratinho poderia ter explodido. Quando o Eduardo Leite participa, em vez do Ratinho, 3%. Quando o Ronaldo Caiado, 4%. Estão empatados com... É uma humilhação, estão empatados com o Renan Santos do Missão. Tem 3, MBL. Não estou fazendo... Não é demeritório para o Renan Santos, mas acabou de ser lançado o candidato, não tem governo na mão. Vem de um movimento que virou partido. Aliás, entre jovens, segundo o Datafolha, pode chegar a 10%. Então essa terceira via, ela não existe. E a terceira via não existe porque ela não consegue falar nada de diferente do bolsonarismo. Voltou a tese do Titio Rei, desculpe. Tentativa de fazer bolsonarismo sem Bolsonaro. O que ofende o apóstolo Paulo.
cuja imagem quem acompanha pela internet, pelas redes sociais, será vista aí uma pintura do espetacular Caravaggio. Hã? E o apóstolo Paulo disse na primeira epístola aos Coríntios, como sabe quem leu a Bíblia: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, não formarem som distintos, como se saberá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Hã? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Por acaso o Ratinho diz coisa diferente do Bolsonaro e não sei o quê, por exemplo, em relação à anistia? E o Caiado diz? O Leite tenta um pouco, mas também ali com muita discrição. Ah, mas o Ratinho chega perto do Lula. Porque aí é o antipetismo, no segundo turno. Porque aí é o antipetismo. Lula, Ratinho. Lula foi de 47 para 45, o Ratinho ficou com 41. Mas aí é o antipetismo. O problema é que para ir para o segundo turno tem que passar pelo primeiro. Então esse negócio, e a polarização que impede... A polarização não impede nada. A polarização é uma vontade do eleitor. É uma vontade do eleitor. E para quem viu aí Paulo caído do cavalo, que à época se chamava Saul, depois ganhou o nome de Paulo, o nome cristão, saiba, Lucas, em Atos dos Apóstolos, Sim. em 3 passagens, não tem cavalo. Cavalo foi uma invenção. Não do Caravaggio, uma invenção. É que para mostrar, porque só andava a cavalo quem tinha, era imponente e tal. Para mostrar, porque depois se diz em Atos que ele foi levado pela mão para Damasco e ele estava cego pela luz de Deus. Depois ele recupera a visão. Se ele foi levado pela mão, se pergunta, por que não foi levado no cavalo? É que se queria demonstrar a humildade. Então, né? Daquele que, de uma situação de imponência, cai ao resto do chão para se submeter à vontade de Deus. Entendeu? Numa das mais belas e encantadoras pinturas da história da humanidade. É isso aí. E ainda a pesquisa, o que a gente tem aí? Reinaldo, Datafolha também aferiu a avaliação do governo nessa última pesquisa que a gente trouxe alguns números agora há pouco. Os que acham ótimo e bom eram 32% em dezembro e seguiram 32% agora. Os que consideram ruim ou péssimo foram de 37% para 40% agora. Para 26%, neste momento, a situação é regular, a avaliação do governo. Antes, eram 30% nesse patamar. O trabalho do presidente Lula é aprovado por 47% e reprovado por 49% dos entrevistados. Em dezembro, esses índices eram, respectivamente, 49% e 48%. Olha, isso prova, na verdade, teve aí uma mudançazinha do regular para o ruim e péssimo, mas isso prova aquela história toda de carnaval, de não sei o que, era tudo papo furado. Papo furado não. Bom não foi. O que conta mesmo é esse clima, esse climão. Né? E também vai demorar até que no Brasil o regular seja considerado, no fim das contas, a aprovação do governo. O regular não quer dizer, ótimo e bom, não sei o quê. O regular é a aprovação. O aluno regular passava de ano. Entende? Ele só não era brilhante, mas passava de ano. Que nunca foi meu caso, Lucas, mas enfim. Regular é aprovação. O que tem é esse clima de pega para capar. O clima de pega para capar será sempre contra o status quo. Isso é um clássico da política e da sociologia. É isso aí.